é só que eu não vou conseguir ficar aceitando a galera, mas acho que vocês estão gravando, né? Não sei. Enfim. Boa noite, eu sou a Luísa, eu tô no S4 e eu sou uma das monitoras de vocês de genética, certo? E eu vou ajudar hoje vocês na aulinha de ferramentas da citogenética molecular, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ligar o microfone, enfim, fiquem à vontade, certo? Então, falando um pouquinho dos nossos objetivos de aprendizagem, é basicamente conhecer os princípios, os principais exames da citogenética molecular, as técnicas, as limitações de cada um e as indicações deles, e aplicar os conhecimentos relativos aos exames através da resolução de casos clínicos, certo? A gente tem primeiro o cariótipo, certo? E ele é bem limitado. Ele detecta apenas rearranjos cromossômicos que são maiores que 5 a 10 megabases. E ele não fornece informações sobre o conteúdo gênico das alterações que ele detecta. Ou seja, se a gente tiver precisando... Luísa, desculpa te Oi. interromper, é porque não tá aparecendo a Ah, apresentação. sim, perdão. Eu vou ajeitar aqui, pera. Tudo bem. Agora tá aparecendo? Alguém pode me Tá dizer, por sim. favor? Tá, aí eu vou continuar aqui do cariótipo, certo? Então, ele detecta apenas rearranjos cromossômicos que são maiores que 5 a 10 megabases, e eles não fornecem informações sobre o conteúdo gênico das alterações que ele detecta. Então, por exemplo, se eu quiser estudar um câncer de mama, se eu quiser ver o cariótipo do câncer de mama, eu não vou saber que o gene que está sendo acometido no meu câncer, certo? Então, ele é bem limitado. E ele também precisa de um cultivo celular. E esse cultivo, ele faz com que o tempo para a gente ter o resultado desse exame demore mais, normalmente uns 3 dias, enfim, é bem demorado. E ele também está sujeito a falha, certo? Então, aqui é basicamente um resumo que quando o nosso cariótipo tiver uma alteração que for menor que 5 megabases, ele vai vir normal. Então, eu não vou ver se o paciente está ou não com um problema. Então, aqui é um pouquinho do processo do cariótipo. Eu acho que ela não vai cobrar isso. Mas eu acho que é bom vocês terem uma noção, assim, sabe? Enfim, primeiro a gente vai coletar uma amostra do nosso paciente, que geralmente é um sangue, e aí a gente vai adicionar a fita hemaglutina. O que é que essa fita hemaglutina vai Luísa, fazer? Ela desculpa vai de novo estimular... atrapalhar, é porque o pessoal tá falando que não tá passando slide. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui se pelo Canva eu consigo. Assim, aparece? Ainda não tá aparecendo pra mim. Tá, deixa eu ver aqui. Agora tá ok, viu, Luiz? Mas mas Tá agora tu tá mutado. aflição. Agora foi, né? Deu. Tá, foi mal, gente. Sim, continuando. Primeiro a gente coleta a amostra, depois a gente vai adicionar a fita maglutina. E essa fita maglutina ela vai estimular a nossa amostra a fazer várias mitoses. Depois a gente vai botar a nossa amostra na cultura a 37 graus por pelo menos 3 dias. Depois a gente vai adicionar a colchicina. A colchicina ela vai meio que parar a nossa divisão celular na metáfase, para que a gente consiga estudar esse DNA, certo?
E aí a gente vai adicionar uma solução hipotônica e essa solução ela vai fazer com que tenha a lise da nossa membrana. E aí as células se saem, né, de dentro da membrana e aí a gente consegue fixar elas na lâmina, adicionar o corante e estudar o cariótipo do nosso paciente, certo? E o que é que a gente faz quando a gente tem mais, na verdade, um número de deleção ou algo assim, uma alteração menor que 5 megabases? Essa alteração ela pode ser tanto balanceada quanto não balanceada. E o que é uma alteração balanceada? A alteração balanceada é quando a gente não tem perda ou ganho do material genético, certo? E aí o nosso portador ele não vai ter um fenótipo. E aí a gente pode estudar essa alteração por meio do FISH. Já quando a alteração ela é não balanceada, que é quando a gente tem ganho ou perda do material genético, a gente pode estudar por meio do LPA, CGH-Ray ou FISH também. Agora falando um pouquinho do FISH, certo? Que é a hibridação in situ por fluorescência. Ela foi meio que o carro-chefe assim, da citogenética molecular. Ela não precisa de cultivo, que já mostra uma vantagem em relação ao cariótipo. Porém, ela requer a fabricação de sondas. E o que são essas sondas? São segmentos que são marcados de uma só fita de DNA, que pode se ligar à fita de DNA por complementariedade, que vai ser meio que a fita que a gente quer estudar e o nosso DNA controle. E ela vai ser marcada por um corante fluorescente, certo? E aí, por isso, a gente vai precisar de uma hipótese diagnóstica para poder estudar o nosso DNA. Então, tipo assim, eu quero estudar a síndrome de Down. Então, eu preciso saber que a síndrome de Down é uma trissomia do 21, certo? E aí, eu vou também conseguir com ele examinar a presença ou a ausência de uma sequência particular do nosso DNA. E ele também avalia o número ou a organização de um cromossomo ou região cromossômica, certo? Então, a gente pode ter 3 tipos de sonda. A gente tem as sondas específicas de DNA, que elas vão permitir os diagnósticos de rearranjos particulares ou de número anormal de cromossomos. A gente também tem as genes específicas ou locus específicos, que elas vão detectar a presença, a ausência ou a localização de um gene. Também a gente tem as sondas para cromossomos inteiros ou braços de cromossomo, né, que já é bem autoexplicativa. Falando também um pouquinho da técnica do FISH, certo? Primeiro, a gente vai ter a desnaturação do DNA sonda e do DNA cromossômico, que é o DNA que a gente quer estudar, através da elevação de temperatura, e essa elevação de temperatura, ela pode estar ou não associada a substâncias alcalinas, certo? E aí, numa temperatura adequada, se tiver a complementariedade da sequência, ou seja, se uma complementar a outra, a gente vai ter a outra etapa, que vai ser a hibridização entre a sonda e o DNA-alvo, certo? E depois o híbrido vai ser formado e ele pode ser observado com a microscopia de fluorescência, que tem aqui, por exemplo, o FISH mostrando a trissomia do 21, certo? Então, falando um pouquinho das aplicações, ela é bem usada, o FISH é bem usado na oncomatologia, como, por exemplo, a detecção do cromossomo Filadélfia. A gente também pode usar ele para detectar aberrações cromossômicas constitucionais ou numéricas, que, por exemplo, a microdeleção de difícil detecção por citogenética convencional, que é a síndrome de Williams, que a gente tem uma microdeleção de 1,5 megabases, que a gente já não pode detectar pelo cariótipo, e também a síndrome de George, certo? A gente também tem translocações, inversões, e também pode fazer diagnóstico pré-natal com o FISH. A gente também tem um tipo meio que especial do FISH, que é a cariotipagem espectral, que também é o FISH Sky. Ele é pouco utilizado porque ele é bem caro, é mais utilizado assim, em pesquisas e tal, mas é bom a gente falar só, vocês terem uma noção só um pouquinho do que ele é, certo? Eles são, para fazer ele, a gente utiliza diferentes fluorócromos e múltiplas sondas de forma simultânea, e essas sondas, elas são fabricadas para cada cromossomo. E aí, cada cromossomo, ele vai ter uma cor diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem o cromossomo 8 de roxo, 9 de azul, certo? E assim a gente consegue estudar direitinho o nosso DNA, mas ele é pouco utilizado. Alguma dúvida do FISH, gente? Vocês querem que eu explique de novo alguma coisa? Tá, então tudo certo pra mim. Tipo, sem dúvidas. Tá bom, então eu vou continuar, certo? Então, agora a gente tem o MLPA, que é a amplificação dependente de ligação por múltiplas sondas.
Alguém falou? Desculpa interromper. Será que você poderia falar um pouquinho mais devagar, por favor? Ah, posso sim. Perdão. Obrigada. Nada. A gente tem o MLPA, que foi a segunda técnica também desenvolvida, e ela veio após o FISH, e com ela a gente consegue identificar alterações não balanceadas, certo? E a gente utiliza programas de software para poder analisar o nosso DNA. E ela possui também uma fase de hibridização, utilizando sondas específicas, então a gente precisa de um diagnóstico, uma hipótese, na verdade. E cada uma das sondas do kit tem uma sequência da região-alvo e um primer que permite a amplificação simultânea de todas as regiões de interesse. A gente também tem que a técnica ela é baseada em análise de picos, que se refere ao número de cópias do paciente comparado à amostra de controle. Então, como é que ela vai ocorrer, certo? A gente tem um primer que vai ser utilizado para amplificar a sonda, e que ela também vai ser marcado por fluorescência. E aí, cada amplicon ele vai gerar um pico fluorescente que a gente pode detectar por um sequenciador capilar. E aí, a gente vai comparar o pico obtido em uma determinada amostra com o pico de várias amostras referências. Então, a gente vai ver a quantidade de cada amplicon dessa forma, certo? E aqui, por exemplo, a gente tem o DNA controle e tem o DNA do paciente. Então, a gente consegue ver aqui que o DNA do nosso paciente ele está menor do que o controle. Ou seja, a gente teve uma perda no material genético desse paciente, até porque o MLPA detecta alterações não balanceadas, certo? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho das características do MLPA, que, como eu disse, ele detecta alterações não balanceadas. A gente tem atualmente mais de 300 ensaios disponíveis comercialmente. A gente pode analisar vários losses ao mesmo tempo. E ele é mais barato que o CGH Array, por exemplo. E a gente também necessita de uma hipótese diagnóstica por conta do uso da sonda, certo? Alguma dúvida, gente, no MLPA? Então, já que ninguém falou nada, eu vou seguir, certo? O CGH Array agora é uma hibridação genômica comparativa. A gente vai avaliar o número de cópias de sequências genômicas do DNA com a completa representação do genoma. É um processo automatizado, ou seja, demanda um menor tempo, representando uma vantagem em relação aos nossos outros métodos, certo? E a gente também não precisa da divisão celular, como, por exemplo, o FISH precisava, né? E a gente precisa de uma quantidade mínima de DNA. E aí ele vai avaliar em um único teste todos os cromossomos ao mesmo tempo, e a gente diz, sem precisar de sondas, ou seja, a gente não precisa de um diagnóstico ou de uma hipótese, se existe alguma deleção ou duplicação. Então, como eu disse, né, ele não precisa de hipótese porque não tem uso da sonda. A gente consegue detectar duplicações de deleção menor que 100 kilobases, dependendo da plataforma de array utilizada. A gente consegue complementar o cariótipo convencional com o CGH Array, e ele tem uma avaliação mais sensível com alta resolução do genoma, certo? Porém, ele tem uma limitação, que é basicamente, eu acho que é a única desvantagem dele, que são as translocações e rearranjos equilibrados, ou seja, ele não consegue detectar alterações balanceadas. Então, aqui é basicamente o processo dele. A gente tem o DNA controle e o DNA do paciente, e eles são marcados por corante. E aí, eles vão ser hibridizados e vão ser avaliados pelo scanner, certo? E aí, a gente vai ter o resultado deles. Aí, a gente vai ver, dependendo se a gente vai ter perda ou ganho do DNA do nosso paciente. E a técnica utilizada é basicamente a hibridação do DNA teste e do controle, que vão ser marcados com diferentes fluoróforos, e uma lâmina ou chip do DNA que vão conter as sequências genômicas, certo? E a gente também vai precisar de software para processar nossas imagens, e através disso a gente vai ver a proporção, ou seja, a quantidade de cópias do DNA teste e o controle, se eles vão se desviar do esperado, certo? E a gente também vai identificar se as regiões tiveram perdas ou ganho pela diferença de hibridação entre os DNAs.
que vai ser observada através das cores. E as indicações do CGHE é basicamente ismorfismos faciais ou malformações múltiplas associadas ou não com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, quando o cariótipo ele estiver normal, mas não tem uma hipótese diagnóstica específica. A gente também pode utilizar na deficiência intelectual isolada ou também no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, no autismo, na esquizofrenia, no TDAH, na epilepsia, entre outros. Porém, tem uma coisa que é muito importante falar, que é a presença de polimorfismo. Então, nem sempre a variação do número de cópias identificadas pelo CGH-Array vai fechar um diagnóstico. E, além disso, a alteração encontrada também não pode justificar o quadro clínico, ou seja, é muito importante a gente interpretar os resultados. Aí, uma maneira que ajuda nessa interpretação, para a gente saber se é um problema no paciente ou se é um polimorfismo, é basicamente comparar com o CGH-Array dos pais, porque se está presente no pai, provavelmente vai ser um polimorfismo, não vai ser uma doença, certo? Aí aqui eu botei algumas questões. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Não, sem dúvidas. Tá bom. Então, vocês preferem ler a questão ou quer que eu leia e ajude vocês? Tipo, vocês botam... Vocês falam o item? O que é que vocês acham? Eu acho melhor, tipo, ler, aí a gente fala a resposta. Show. Pois então, bora lá. Uma paciente de 3 anos de idade comparece em consulta acompanhada de sua mãe e ela vai apresentar um desenvolvimento neuropsicomotor e cardiopatia congênita. Ela trouxe o resultado do cariótipo, que foi 46XX, e aí ela quer saber qual exame a gente recomendaria para o paciente. Vocês acham que é qual? Eu não estou conseguindo ver o chat, então se alguém puder falar, por favor. Alguém? Colocaram no chat que é fish. Não, não é FISH. Não pode ser nem FISH nem MLPA, porque os dois a gente precisa da sonda, ou seja, a gente precisa de uma hipótese diagnóstica. E aqui a gente não tem nenhuma. Aqui ele não fala de nenhuma hipótese diagnóstica, ele fala dos sintomas do paciente, mas não fala de uma hipótese. E o cariótipo já foi feito e a gente viu que não teve nenhuma alteração, ou seja, ele é bem limitado, então fazer um novo cariótipo não ia dar em nada, porque o primeiro já veio normal, né? Vamos dizer assim. Então, a gente poderia utilizar o CGH-Array, porque a gente não precisa de hipótese, certo? Luísa, o que seria a hipótese, então? A hipótese é o diagnóstico que a gente acha que o paciente vai ter. Tipo, eu acho que ele tem um síndrome de Down. Aí eu poderia fazer o FISH ou o MLPA. Deu para entender? Ah, certo. Entendi, teria que ser pelo cariótipo a hipótese, né? Não pode ser, tipo, esse desenvolvimento neuropsicomotor e cardiopatia e tal. Ele teria que dizer, tipo, o paciente tem... Eu acho que o paciente tem uma doença tal. Aí poderia ser o FISH ou o MLPA, certo? Tá certo. Obrigada. Por nada. Pronto, a próxima questão. O médico geneticista atende um paciente que apresenta fenótipo típico de síndrome velocardiofacial, que corresponde a uma deleção de cerca de 3 megabases na região cromossômica 22, q 11.2. Qual técnica mais utilizada para esse caso? O que é que vocês acham? Quase todo mundo tá dizendo aqui que é a letra A no chat. Certo, é a letra A. Porque aqui a gente vê que é uma deleção menor que 5 megabases. Então, a gente já eliminaria o cariótipo, PCR e esse outro aqui que nem tem a ver com a aula, né? E seria o FISH MLPA,
porque também o CGHW é mais caro, e aqui a gente já tem uma hipótese diagnóstica. Então, a gente pode usar o FISH ou MLPA, certo? Aí, próxima questão. No método de hibridação genômica comparativa, que é o CGH-Array, os cromossomos de uma célula em metáfase são competitivamente hibridizados com 2 amostras de DNA genômico marcadas diferencialmente. Uma amostra teste, que vai ser a verde, e um controle normal, que vai ser a vermelha. E aí, em relação à observação de predomínio do marcador fluorescente, pode-se afirmar que o verde indica uma perda, ou indica uma área de ganho, ou vermelho indica uma área de perda ou uma área de ganho, ou amarela indica perda. O pessoal tá colocando B no chat. Certo. Nesse caso, a gente tem 2 certas, certo? Porque ele está falando do predomínio do verde. Então, se a gente tem um predomínio do verde, que é uma amostra de teste, que seria a amostra do nosso paciente, é porque ele tem um ganho de material genético, que é o que fala no B. Sendo que no C está dizendo que tem uma perda no material, que também está certo, que é o vermelho, que no caso o vermelho ficaria menos que o verde. Acho que deu para entender, né? Por que o vermelho indicaria que tem menos se ele fala no enunciado que é o controle normal de referência? Porque o verde tem mais, entendeu? Tipo, ele tem menos quando comparado à amostra do paciente, entendeu? Deu pra entender? Sim, sim. Show. Pois foi isso, gente. Essas são as minhas referências. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no... Pode voltar, por favor, em 2 questões atrás. Claro, essa? Por que não poderia ser letra C? Porque a deleção é de 3 megabases. A gente viu que o cariótipos, ele só identifica a partir de 5. Então, ele viria normal. Desculpa, eu falei errado. Por que não poderia ser letra B? Porque aqui a gente já tem uma hipótese diagnóstica. Então, a gente utiliza o FISH ou MLPA, certo? Que é o que utiliza as sondas, que a gente precisa do A diagnóstico. gente impede de utilizar o CGH-Array, Oi? mas aí então impede, por isso, de usar o CGH-Array. Porque, tipo, ele pergunta a mais adequado. Então, se a gente tem uma sonda, que é meio que a gente já tem a hipótese que seria essa síndrome, a gente utilizaria o FISH ou MLPA, até também por conta do valor. Ou seja, a Array é bem mais caro do que o FISH ou MLPA, certo? Ah, tá certo. Obrigada. Por nada. E foi isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem falar ou comigo ou com as meninas, certo? É isso. Obrigada.